Olá, pessoal. Voltamos então com a Viviane Bovo. A Viviane estava falando de todas as técnicas, ferramentas para melhorar a nossa vida, não é? Primeira pergunta. Como você veio parar em Avaré? Isso, eu sou natural de Rio Claro, moro há muitos anos e trabalho bastante em Campinas. Trabalho muito em São Paulo, mas agora trabalho muito em Avaré também. A doutora Eliana Camargo Azevedo, que é uma psicóloga Sim, uma amiga conhecida nossa. aqui, isso. Ela começou a me trazer para fazer o trabalho de constelação, porque ela percebeu o poder que a constelação tem em ajudar as pessoas a avançarem naquilo que elas precisam na Então, vida. se tiver interesse em qualquer técnica dessa, entra no seu site, como que faz? Pode entrar no meu site, pode até entrar em contato com a doutora Eliana também, na clínica dela, ou no meu site que tem o e-mail, que pode entrar Perfeito. em contato através do e-mail. Ok. Viviane, o que é constelação? Constelação é uma metodologia para a solução de problemas. Problemas do Vamos tipo. deixar bem claro. Está assistindo aqui amor, que vocês não conhecem. Qualquer dia vocês vão conhecer. Constelação, amor, não é olhar para o céu e ver as estrelas. É outra coisa, ok? Isso mesmo. Então, é uma forma de solucionar problemas, problemas que a gente não sabe a origem, da onde vem aquilo. Coisas que a gente sente ou comportamentos que tem que não são comportamentos positivos. Uma frase que a pessoa sempre, quando ela fala, a gente identifica aqui tem um assunto de constelação para resolver. Quando a pessoa fala assim, ai meu Deus, de novo fiz isso. É sempre a mesma coisa. Eu não queria fazer isso, mas quando eu vejo, eu já fiz. Quando a pessoa fala essa frase, isso, aí você pode ir que tem um assunto de constelação para resolver. E como nasceu esse negócio de constelação? Como foi criado? Quem criou isso? Isso. O considerado pai das constelações é um alemão chamado Bert Hellinger. Ele foi um padre marista que foi numa missão para a África e lá na África ele foi desenvolvendo a comunidade que ele trabalhava ali, era tipo um colégio, mas na África, nos colégios se trabalham muito mais além dos assuntos de colégio. E ele foi buscar várias técnicas terapêuticas, mas conhecendo também tudo como funcionava na África, como eles resolviam conflitos, ele também foi aprendendo coisas novas. E aí ele fez essa técnica das constelações se tornar muito poderosa e solucionar muitos problemas dessa camada mais inconsciente e mais profunda. E com isso se tornou conhecida no Ele mundo inteiro. aprendeu com o povo de lá, então? Ou não é isso? A técnica de constelação mesmo, ela começou com um americano, mas que ele fez ela muito rasa, muito incipiente, a ponto de não dar resultados bacanas, como dão hoje, né, poderosos. Aí o Hellinger, aprendendo um pouco com o povo africano e com as técnicas terapêuticas que ele foi aprender, ele juntando tudo isso, ele teve conclusões e chegou a descobrir quais as leis que regem essa camada profunda para que as coisas estejam em ordem, funcionando. Então, nós temos as nossas leis sociais que regem a sociedade para ela funcionar, mas nessa camada profunda são outras leis que se não estiverem sendo obedecidas, olhadas, a lei, por exemplo, a lei da ordem, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E a ordem, mas ordem do quê? A ordem das pessoas que vêm num sistema. Por exemplo, seu pai veio primeiro do que você. Sim. E você veio depois. Em algumas famílias, o que a gente vê é assim, às vezes os filhos querem ser mais do que os pais no sentido, eu tomo conta de você, eu que mando aqui, e trata os pais como se fossem filhos. E isso traz muita desarmonia. Então, isso é um tipo de coisa que a gente olha. A constelação familiar, como funciona? A constelação familiar, na verdade, assim, a gente chama de constelações sistêmicas, porque nós vamos ter depois o braço familiar e o braço organizacional.
Então, a familiar vai trabalhar problemas pessoais relacionados ao seu sistema familiar e a organizacional, problemas profissionais relacionados a empresas, organizações, a sua profissão. Então, esse é o organizacional. Como funciona? Podem ser sessões individuais, só o constelador e o cliente, ou sessões em grupo, onde tem o cliente, o constelador e o grupo que vem para ajudar no sistema, na aplicação da constelação. Então, a gente chama essas pessoas de representantes. Esse desenvolvimento, ele desenvolve assim como um tipo de um teatro, assim, que é formado, porque se tem essas pessoas... Por exemplo, tenho eu tenho interesse. Eu tenho um problema lá que eu não suporto a minha mulher, certo? E sou casado com ela, tal, né? Mas tem alguma coisa que ela faz que vem alguma... Isso pode estar relacionado? Pode. Daí eu procuro você e falo, Viviane, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema assim, assim, assado, você vai fazer o trabalho. Como que você vai desenvolver esse problema que eu levei para você? Essa queixa que eu estou fazendo? Então, você traz a queixa e aí nós vamos usar os representantes para olhar o relacionamento do casal nessa camada mais profunda. Então, normalmente, o que a gente pede? Para duas pessoas que estão ali assistindo, uma representar você e a outra representar a sua esposa. E eu posso ficar fora assistindo? Só assistindo. Se não quiser participar, eu não participo. Você, como cliente, você assiste você não precisa participar, sim. Mas você assiste de uma forma participativa para captar o que vem dali. Perfeito. E não é um teatro, porque as pessoas elas não recebem um script para poder atuar. Elas simplesmente vão ficar em contato com aquilo que elas sentem. Sensações corporais e sentimentos. No momento, essa pessoa sente essas vibrações? Exatamente. Interessante. Então, assim, eu costumo usar uma metáfora para ilustrar isso que eu acho bem bacana. O cliente, quando procura para fazer a constelação, ele está trazendo com ele o sistema dele. Então, se a gente usar a analogia do rádio, aquele rádio antigo, que a gente pegava o botão para sintonizar a estação, o cliente, quando senta para fazer a constelação, é como se ele fizesse isso. Ele está sintonizando a estação daquele problema específico. Certo. E as pessoas que estão ali para ajudar, é como se elas fossem convidadas a ouvir, a entrar nessa estação. E por isso elas ficam em ressonância. E por isso que é capaz de representar o que se passa dentro do cliente nessa camada. Dançando conforme a música. Isso. Do que tudo que vai acontecendo. Isso, sem pensamentos lógicos, sem nada estruturado, por isso que não é um teatro. Entendi. Então é a partir da sensação e da conexão que se faz com o cliente. Então, às vezes, um representante ele fica emocionado, ou ele sente alguma coisa que, se fosse olhar de uma forma lógica, não faria o menor sentido. Mas ali faz o maior sentido, a pessoa fica emocionada e diz, olha, olhando para esse outro representante, eu sinto tal coisa. Eu sinto tal coisa. Eu sinto uma tristeza, eu sinto uma alegria, eu sinto uma força. E depois os representantes falam, nossa, de onde veio isso? Veio da ressonância que foi feita através dessa conexão com o cliente. Muito bem. Nós fizemos aí, então, as pessoas... Eu quero tentar resolver esse problema. Daí, como que faz? Isso daí é uma coisa vibracional que vai resolver pelo universo? Ou vai você que está ali como terapeuta, vendo o que está acontecendo, no final você vai conversar comigo e falar assim, olha, Wagner, eu vi uma coisa ali, tal coisa, como que funciona aí? Como que eu vou enfrentar esse problema? Isso. Como eu vou poder olhar para minha mulher? Tá. Na constelação familiar, não existe essa conversa, normalmente não existe isso. Entendi. Porque o cliente, ao assistir a constelação,
ele já sente que decisão ele precisa tomar. Entendi. E normalmente já toma ali na hora a decisão, porque ele está vendo algo acontecer. Eu acho que é melhor eu dar um exemplo um pouco prático para as pessoas terem um pouquinho de referência. Até porque se minha mulher ouvir esse programa e assistir, ela vai falar, brava. Qual é o problema que está tendo? Exatamente, ela vai ficar brava com você. Então eu vou pegar um outro exemplo que não tem a ver com relação de casais, só para o pessoal ter uma variedade de assuntos. Vamos imaginar, assim, vou pegar um caso real, concreto, que eu tive alguns anos atrás. A cliente veio indicada por uma médica, porque essa médica cuidava dessa cliente há muitos anos com depressão. Cuidava com medicamentos. E a própria médica chegou à conclusão que, olha, você toma medicamento há tantos anos, já mudamos os medicamentos várias vezes, e você não sai disso, então é melhor você procurar uma ajuda fora. E aí a mulher veio procurar a constelação. Quando nós fomos fazer a constelação dessa mulher, ela tinha algo de infância muito forte no relacionamento dela com a mãe dela. Ela odiava a mãe dela, porque a mãe tinha uma forma de conduzir a criação muito rígida, inclusive com punição física. Antigamente, já era uma senhora, né? Antigamente tinha muito punição física. Então ela tinha muita raiva, muito ódio dessa mãe. E quando a gente colocou a constelação dela, ela pôde ver que aquela mãe não fazia aquilo por mal. Ela estava reproduzindo algo que ela tinha aprendido. Então, só que não é algo que eu falo e a pessoa, isso faz sentido, isso tem lógica, porque lá dentro ela continuava com raiva. Então, a constelação vai nessa camada mais profunda. Ela mostra isso, que a mãe também tinha vários problemas, vários traumas, que daí um deles, muito importante, que eu não revelo aqui por ética profissional, mas a gente acessou um trauma muito forte da mãe. E quando ela viu aquilo acontecendo na constelação, então veio a compaixão e veio o amor. Ela falou, nunca tinha amado a minha mãe, agora eu estou amando a minha mãe. Ela falou, pela primeira vez na minha vida, eu posso dizer com sinceridade, eu amo a minha mãe. E a mãe já tinha até morrido. Mas ela equacionou nós vão se desfazendo. Isso. Ela se equacionou dentro dela, exatamente. É como se tivesse um emaranhado e aquilo se dissolvesse. Conclusão, eu tive notícias dessa senhora, a própria família ficou assim assustados com o resultado, porque sumiu a depressão da mulher. Interessante. E aí a médica falou, tá vendo, a sua talvez tivesse o componente químico, porque depressão tem um componente, falta, né, de alguns químicos. Mas no caso dela, era mais embaixo a camada, numa camada mais profunda, mais inconsciente. Então isso é um exemplo prático de constelação e o resultado que vai dar. Quer um exemplo de organizacional? Com certeza. Isso. Na organizacional pode ter esse papo que você falou no final ou durante. Porque na organizacional a gente pode usar para fazer diagnóstico ou para resolver um problema. Vou dar um exemplo de um empresário que veio fazer diagnóstico. Ele estava para montar um negócio novo e ele estava cheio de dúvidas, porque ele queria linkar um projeto pessoal que tinha uma conotação muito forte para ele queria linkar num projeto comercial, mas ele não sabia se isso ia dar certo. A gente colocou isso junto. E a constelação mostrou que não tinha nada a ver, que esse projeto pessoal tinha que ser separado, uma coisa separada, porque não combinavam os dois. E a constelação mostrou. Ele ficou muito contente com isso, porque daí ele já sabia que rumo tomar. E no mesmo diagnóstico, ele quis dar uma olhada onde ele deveria instalar essa empresa, porque ele tinha vários locais. E aí, colocando isso também, ele teve muitos insights de como aquilo iria funcionar para ele. Qual local ia ficar melhor. Surgiu uma ideia ali que não tinha surgido antes. Ele saiu com um insight novo. Então, esse a gente vai conversando, vai parando e vai conversando, o diagnóstico. Vai diagnosticando. Isso. Agora, uma constelação organizacional. Vou dar um exemplo. Um grande escritório de advocacia uma vez nos procurou para fazer uma constelação.
esse, mas eu acho que é melhor você ficar com um gostinho de quero mais. Espera aí que no próximo bloco ela vai dar esse exemplo para nós, certo? Combinado. Já voltamos.